Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Alfredo e esse é o Repórter Pod, o podcast do jornal O Repórter Regional, dirigido pelo nosso amigo jornalista aqui presente, Walter Wolff. É isso aí, Zé. Mais um podcast interessante. Hoje vamos falar sobre a cidade de Cotia. Vamos apresentar nosso entrevistado de hoje, Zé. O nosso convidado de hoje é nascido em Cotia, de uma família de empresários muito respeitadas. Ele está aqui há mais de 100 anos, a empresa dele aqui em Cotia. Atualmente, ele tem aceitado um desafio muito importante: secretário de Indústria e Comércio e Empreendedorismo de Cotia. Seja muito bem-vindo, Guido Fecchio. Obrigado pelo convite. Obrigado, Walton, que fez a ponte entre nós aqui. Mais uma vez, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, e vamos fazer um bate-papo aqui, que eu tenho certeza que vai ser um ambiente gostoso para a gente bater papo e até falar sobre a cidade, falar da minha vida, né? Que deve ter algumas histórias para contar. Obrigado. Guido, deixa eu te perguntar, foi difícil para você aceitar esse convite? Porque a gente sabe que você, acho que nunca participou de administração pública, né? Você como empresário, como é que é ser um secretário de Indústria e Comércio da cidade de Cotia? Então, realmente eu nunca participei da vida pública, sempre tive a minha empresa, ajudando a minha família, meu pai. Participei de política, já fui candidato a vereador, candidato a vice-prefeito aqui em Cotia, fomos o segundo colocado, candidato a deputado estadual, mas eu nunca ganhei uma eleição porque a minha linha de trabalho como político é diferente. Eu estou tranquilo, eu não tenho a loucura de ganhar de qualquer jeito. Para mim tem que ser da forma que eu acho que eu tenho que fazer. E para mim aceitar esse convite não foi fácil, porque eu tinha que largar minha empresa. A minha empresa ela funciona 24 horas, e para fazer isso eu tenho uma pessoa lá que está comigo há mais de 20 anos, que é o meu primo, que eu tive que passar o bastão para ele. E assumir a Secretaria de Indústria e Comércio foi um desafio muito grande. Não pensa que foi assim, vou aceitar e ver o que acontece. Não, eu acho que as coisas não podem ser assim. Eu estou fazendo aquilo lá, estou administrando aquilo lá da melhor forma possível, como se eu estivesse administrando a minha empresa. Porque também entendo que a prefeitura ela é uma empresa e ela tem que ser administrada como tal. Não pode ter, na minha opinião, não pode ter desvio de conduta, não pode ter jogado as coisas de qualquer jeito na mesa para resolver depois. Não, para mim não. Eu nunca deixo nada para depois. Eu prefiro ter a fama de chato do que de correr o risco de fazer alguma coisa errada. E mesmo assim, a gente corre o risco de fazer alguma coisa errada sem a vontade de fazer coisa errada, né? Então, eu vou levar... Eu sempre falo que enquanto Deus deixar, né, que eu esteja lá, eu vou levar do meu jeito que eu acho certo, do jeito que eu acho que não vou prejudicar ninguém, e eu vou fazer o bem pela cidade. E quais são os desafios da pasta da Secretaria de Indústria e Comércio de início? Quais são os projetos iniciais aí que o senhor está enfrentando? Então, nós estamos enfrentando... Bom, primeiro tivemos alguns problemas aí, que foi declarada inconstitucional a lei de uso e ocupação do solo e plano diretor. Deu um problema muito sério para se adaptar, né? Porque nós tínhamos a lei de 2024, que estava vigente quando a gente assumiu. 10 dias depois foi declarada inconstitucional. Voltamos para 2022, que também foi declarada inconstitucional. Voltamos para 2007, 2008. Ou seja, as empresas novas que vierem para Cotia têm que se adequar à lei de 2007 e 2008. Muita gente pensa, se, por exemplo, você comprou um terreno aqui em 2022 podia, em 2007 não podia, a gente vai andar de acordo com o que pede a lei, que é 2007. Tem que se adequar a 2007. E a lei antiga é mais rigorosa ou menos que a atual? Para uma indústria que vem de fora aqui de Cotia, por exemplo? Eu acho que a de 2007 é mais rigorosa. Tá. Pouco que eu vi, ela é mais rigorosa porque a cidade andou, né? As coisas mudaram.
E as pessoas têm que se adequar ao progresso, o que a cidade está pedindo. Guido, as pessoas que mais procuram dos comércios é para tirar o alvará. E eu fiquei sabendo que estava com problema na justiça porque não estava saindo os alvará. Já está liberado? Como é que é? Não, Como é que as pessoas... está liberado os alvarás, por exemplo, as pessoas que têm o direito adquirido, que já estão na cidade há mais de 10 anos, por exemplo. Como é que vai caçar agora se ela está com o direito dela, a minha visão, adquirido? Porque ela já está renovando. Agora, mudou a lei, ela não tem culpa de ter mudado a lei e ela já está instalada na cidade. Vai ter um problema muito sério isso aí. Então, mas eu acho que agora está andando, tem alguns casos que a gente tem que tomar muito cuidado para liberar. Estão fazendo um pente fino em todas as empresas que querem se mudar para a cidade. Que é uma judiação, porque tem tanta empresa querendo vir para a cidade e às vezes ela é bloqueada por causa disso. As empresas estão com dificuldade de chegar em Cotia e obter as licenças, a documentação. Como é que você avalia a vinda das empresas para Cotia? Elas têm dificuldade de vir para cá? Não vejo dificuldade. Ela só tem que se adequar a 2007. A lei de uso e ocupação do solo e o plano diretor, eles foram declarados inconstitucional. E aí se volta para 2007. Tem algumas diferenças, mas não é tanto. Mas tem diferença, sim. A diferença a gente tem que levar em consideração para atender o que a lei está pedindo hoje. Como é que é trabalhar com o Wellington Formiga? Um prefeito novo, um prefeito que foi eleito agora, depois de muitos anos tentando. Como é que é trabalhar com o Wellington Formiga? O Wellington, ele é uma pessoa que eu falo que ele tem um coração muito bom. Ele dificilmente ele fala um não para uma pessoa. Ele sente dificuldade de falar, não, isso eu já falei inclusive para os assessores dele, mas é o jeito dele de ser. Ele batalhou muito para chegar onde chegou. Eu acredito muito nessa administração, mesmo porque eu participei da campanha. Desde o começo, eu participei dessa campanha, participei de outras dele, uma de deputado e uma de candidato a prefeito na outra eleição. Ele queria muito chegar onde chegou. Ele tem tudo para fazer um bom governo. Eu vejo dessa forma, né? Depende muito da cidade, como é que vai andar a cidade com um novo administrador, né? Porque é um menino novo, né? Uma pessoa que tem uma visão diferente do que tinha aí. Então, ele tem que ter paciência um pouco com ele. Eu acho que a gente tem que procurar ajudá-lo, porque não é fácil. Eu sei que não é fácil, não deve ser fácil. Imagine você virar cidade prefeito de uma cidade que arrecada 1 bilhão e 600 milhões por ano, né? E tem os desafios da cidade, né? Que é educação, saúde, segurança. E por mais que você faça, por exemplo, na saúde, eu sei que ela está com alguns probleminhas para resolver, mas uma cidade, ela sempre vai ter problema de saúde. Por mais que ela tenha, Barueri tem problema de saúde, que tem uma arrecadação, acho que 3 vezes maior que aqui, né, Valtão? Não sei se é isso. É verdade. E não atende todas as expectativas da população. Verdade. Então a gente pega como referência a Barueri, por quê? Porque lá é uma arrecadação fantástica, né? E tem problema, então a gente tem que ter paciência com o Formiga até as coisas. Nós estamos com 6 meses de mandato, não é o momento nem de começar a jogar pedra, não. Nesses 6 meses de mandato, como é que o senhor avalia o que foi feito de bom, quais são os desafios enfrentados aqui por diante? Que momento nós estamos do governo do Formiga? Então, eu ainda acho que nós estamos num momento de transição, né? Um momento que, como eu falei, ele tem a maior boa vontade, mas administrar uma cidade desse porte aqui não é fácil. E eu vejo que ele tem vontade de fazer, e já é um bom negócio. É que tem gente que ganha eleição e esquece da cidade. Formiga não, eu acho que ele até sofre porque ele não consegue fazer mais do que ele pretendia. Ele precisava ter mais tranquilidade, por causa que ele fica sofrendo, eu acho que faz mal para ele, inclusive para a saúde dele. Você fica ansioso, ele gosta de resolver as coisas, ele está de madrugada vendo as pessoas em situação de rua. Não, eu acho que ele é muito sensível com isso. Guido, na eleição, a gente viu que você foi candidato a deputado, foi candidato a vice-prefeito. Qual a maior dificuldade que você vê para se eleger em Cotia hoje?
É o dinheiro, é... Por exemplo, eu... Porque tem muita gente que fala que gasta muito aí para ser vereador, né? Então, eu nunca gastei dinheiro, inclusive tenho fama de que não gasto dinheiro. Não paga um café, Mas não, pago sim. Mas eu vejo que a política, eu não tenho que gastar para me se eleger. Não tenho que gastar, porque eu vou gastar uma fortuna para me eleger, para ser vereador. Não é o meu propósito. Às vezes que eu saí candidato, eu sempre fui muito bem votado aonde eu sou conhecido. Ou seja, no centro da cidade, eu sempre saí muito bem ao ponto de falar, nossa, a primeira vez que eu não perdi, no centro não perdi para ninguém. Mas quando sai para os bairros, eu perco a eleição. Eu tive 7.000 votos para deputado estadual. Não gastei nada. Só papelzinho para dar para um outro, comunicando à sociedade que era candidato. Olha uma incoerência na política, 2 anos depois eu saí para vereador, tive 1.000. Pois é. Não dá para entender. A eleição para vereador em Cotia é pesada, é acirrada. É acirrada. É disputada, e você disputa o mesmo voto com 5 ou 6 pessoas. Essa é uma explicação, porque para deputado só tinha eu e mais um candidato da cidade. Mas todo mundo vem pegar um votinho aqui. Mas mesmo assim eu fiquei surpreendido quando eu tive quase 7.000 votos para deputado. No estado de São Paulo, eu tive voto em 71 cidades. Nem que fosse um voto. Mas eu tive voto lá na divisa com o estado do Paraná. Aí a gente vai descobrindo, né? Que um amigo meu que morava aqui foi para lá. Entendeu? Ou às vezes indica para o parente, né? É porque as pessoas não querem votar. Tem muita gente ainda que não quer votar por votar, ir lá e depositar o voto. Eles querem votar numa pessoa que eles acreditam. E às vezes eu não acredito em ninguém, pergunto para você, pô, qual o nome aí para mim votar? É isso que acontece, mas com certeza é isso. Ô, Guido, o nome de rua da sua família, você tem um nome de rua, né? Tem. Cotia no centro. No centro da Quantos cidade. anos? Você lembra quem foi o vereador que deu? Não, foi o prefeito, acho que foi o Carmelino. O prefeito Carmelino. Porque nessa cidade aqui era assim, entrava o Carmelino, saiu o Carmelino, entrava o Ivo. Então, meu avô tinha muita ligação com o seu Ivo, na época no comecinho da cidade lá atrás. Que foi prefeito 3 vezes, né? Trivo. Isso. Família Pires. E meu avô tinha muita ligação com ele. E aí deram um nome pro meu avô. Meu avô nunca foi candidato. E nunca foi político. Só que ele tinha o dom, eu vou trabalhar para esse candidato e ganhar. Eu morei na Guido Fecchio, rapaz. É uma rua interessante essa rua. Pois é. Eu queria que você contasse a história da sua família, das empresas. É uma história bonita que vocês têm aqui em Cotia, né? Então, eu tenho uma empresa que tem aproximadamente 100 anos, que é um serviço de guincho. Acho que era o único que tinha em Cotia na época, né? Era o único de São Paulo, Sorocaba. Ah, é? E o primeiro posto, depois de São Paulo, posto de gasolina, era ali no centro da cidade, porque a Raposa passava pelo centro da cidade, não passava lá por baixo. Uhum. E era o único posto da cidade, no centro da cidade, era no meio da rua. Não era um posto, era uma bomba, que tinha era bomba mesmo, de manual. Aí você não comprava por valor, você comprava por litro. Aí tinha 1 litro. Isso é nos 50, 60? Isso aí. E aí meu avô montou uma oficina, que meu pai veio a trabalhar com ele, os filhos todos trabalhando com ele, meu tio Luiz, meu tio Edmir, trabalhavam com ele e ele morava em cima. E veio o serviço de guincho, que também foi o primeiro da região toda. Depois de alguns anos, meu avô passou para o meu pai, aí meu pai trabalhava na oficina, trabalhava durante o dia na oficina e à noite, se precisasse, ele saía com o guincho também. Fordinho 29 ali, sabe? Quantos anos tem o guincho, Guilherme? Mais ou menos 100 anos. Nossa, meu Deus. Aquele jogador Cafu chegou até guincho também, não teve? Ele teve uma frota de guincho em São Paulo, mas esse serviço aí tem que ter paixão. Senão não adianta ser só... Não adianta você montar um guincho e sair para a rua sem ter um porquê de você estar fazendo isso aí, porque é 24 horas, é de dia, de noite, de chuva, de sol. Você não tem tempo para falar, eu não vou atender hoje porque está sol. Ou você vai, ou você perde seu cliente. Sim. Não tem meio tempo. Seu nome é Guido Fecchio? Guido Fecchio Neto. Meu avô era Guido Fecchio. E uma tristeza dessa história toda é que os meus filhos não querem tocar.
a nova geração, a geração dedinho, né? Graças a Deus eu consegui estudar todos estão formados. Então eu estou, aos poucos, encolhendo o meu serviço, diminuindo os caminhões. Cheguei a uma quantidade boa de caminhão, mas agora eu estou... Não está investindo mais? Não estou. Porque eu tenho 65 anos e, que nem eu falo, já estou do meio-dia para tarde, né? Não sei o que vai rolar daqui para frente. Mas essa é a ideia de diminuir um pouquinho. Trabalhei boa parte da minha vida, 24 horas, virando com guincho para lá e para cá, atendendo os meus clientes. Hoje eu atendo várias companhias de seguro. Então, está na hora de eu recuar. Eu já me decidi. E você tem uma história engraçada com algum guincho que você pegou e para contar para nós aí? Alguma história que... Não, antigamente, Valtão, não tinha o bombeiro aqui, né? O bombeiro era nós. Aquele grave acidente da Raposo, a gente que tirava as pessoas vivas ou mortas algumas vezes. Teve várias ocasiões de eu chegar tanto ensanguentado quanto machucado no ponto-socorro para levar. Ali perto da Raposo, ali onde eu estou hoje, já vi vários acidentes ali. E era pista única antigamente, né? Era terrível. Sem divisão central. Sem divisão central, dava muitos acidentes muito graves aí. Eu lembro. E agora não, agora está tranquilo, né? Agora a rodovia tem o guincho. Antigamente eu ia daqui em Sorocaba para fazer serviço de guincho. Sorocaba. São Paulo, ia daqui em São Paulo para fazer. Então agora mudou muito, mudou para melhor, né? Ainda bem, né? Ô, Guido, como é que é essa parceria com a polícia? Quando vão fazer uma blitz, por exemplo, como é que faz parceria? Eu não tenho parceria com a apreensão de veículos. Eu só trabalho para particular e trabalho para seguradora. Antigamente, a rodovia não tinha guincho. E a gente que fazia o serviço de remoção dos acidentes. Eu achava que a polícia que chamava, né? Sim, mas como eu estou te falando, polícia não tinha guincho. Então chamavam a gente para tirar os acidentes e levar ao posto rodoviário. E depois ali a família ou a pessoa que se incumbia de levar o carro para onde quisesse. Eu lembro quando eu era criança, que era no 18 rodoviário, tinha um monte de carro batido ali atrás da polícia, eu lembro. Ali eu sofri muito. Ô, Guido, tem uma coisa que eu acho que me deixa assim preocupado, porque eu fui com um amigo meu retirar um carro que ele foi apreendido ali no pátio do 26 ali. E por que agora só tem que sair com o guincho? Qual que é? É uma lei isso aí? Não, tem que sair com o guincho lá de dentro para fora. O cara leva 20 metros ali e tem que pagar pro cara, porque... Eu também tenho... Quando eu vou buscar carro ali, Valtão, eu vou pela seguradora ou algum cliente meu que está ali. Eu não sei qual o tipo de normas que existe para isso, mas existe uma norma, assim, para tirar o carro que, por exemplo, ficou preso por algum problema, por exemplo, pneu ruim, ele tem que ir lá levar o carro para trocar o pneu. Ah, entendi. Entendeu? O licenciamento, ele faz a documentação, aí ele tem que levar o carro para vistoria, para vistoria, então ele tem que levar no guincho, dali para fora. Estranho isso, né, Zé? Pois são as normas do leilão, né? Não, acho que é do Contran, Ciretran, não pode sair rodando um carro que foi preso por alguma avaria, por exemplo. Como é que ele vai ser preso por algum problema e depois libera com o mesmo problema? Eu não sei qual é a portaria que... É uma legislação, certo, tá bom. Guido, queria que você contasse para nós sobre essa palestra aí do dia 26. Então, do dia 26, vamos ter uma palestra com um assessor do Márcio França. Tivemos lá em Brasília, semana passada, um bate-papo com o Márcio França. Ministro. Com o ministro Márcio França. E o assessor dele vai dar uma palestra dia 26 de junho, agora, das 9 às 11. E estão todos convidados para participar com a gente lá. Tem um projeto novo deles, do Ministério, para prestigiar os MEIs, as pessoas que têm o MEI, por exemplo, pode participar de várias concorrências sendo MEI. Então a gente vai tentar, junto com o Marcelo Strama, que vai vir dar a palestra, para nos ajudar nisso daí, para ajudar os MEIs a participar de concorrências públicas pelo MEI. Entendeu? Então, é interessante que quem estiver interessado venha participar, a entrada é franca, vai ser ali no nosso auditório,
em cima da nossa secretaria. Benedito Isaac Pires, número 35, quinto andar. Estão todos convidados a participar. E lá no prédio espelhado, né? No prédio espelhado ali, perto do pouquinho para frente do fórum. É fácil de achar. Conheço bem o prédio. Então, se pode ir lá às 9 horas, vai ser 2 horas rapidinho de conversa com o Marcelo Strama. Vai tirar todas as dúvidas, gente. Ô, Guido, o pessoal sempre reclama também que as pessoas sempre falam que é muito difícil, que não sei se antigamente tinha esse problema, que era muito difícil para tirar um alvará, demorava muito. Como é que é o tempo? Qual é o tempo hoje que você mede para o cara tirar um alvará na cidade? O empresário sofre com muita burocracia? Isso. Não sofre, porque não é tudo... tem que ter a documentação certa. Nós temos que... demora porque às vezes é culpa do próprio empresário. Depois que ele entrega toda a documentação, tem um checklist. Atendeu todas o checklist, é liberado em 2, 3 dias. Não tem, e daí eu faço o trabalho de boy e levo direto para o prefeito assinar, para não ficar andando de ponto em ponto a documentação. E às vezes até ela pode extraviar. Então depois que ele entregou toda a documentação, em 2, 3 dias ele está liberado. Agora, se faltar documento, ele tem que resolver. Não adianta falar, demorou, mas demorou por causa deles. Tá. Porque às vezes deixa de entregar um documento, tem um checklist que ele leva para ele trazer toda a documentação que precisa. Atendeu tudo, não vai ter problema não. Com nós, todas as licenças eu entrego em mão do empresário. Porque eu quero conhecer ele, eu quero falar, aqui é um grupo novo, é um grupo de administradores com outra ideia. Nós queremos agilizar o seu trabalho, porque é dele, do empresário e do comerciante, que sai a arrecadação do município. Uhum. Ele tem que se sentir bem. Eu sou o elo de ligação entre o empresário e o prefeito. Então esse elo tem que fazer a parte dele, tem que atender bem o munícipe. Não importa, para mim, eu vejo assim, não importa se vai lá a empresa mais grande da cidade, a maior empresa da cidade, e vier o pessoal de um Secos e Molhados do Jardim Japão, para mim é igual. Como é que está a questão para conseguir crédito? O empresário está conseguindo crédito, você acha, na cidade? Eu acho que está. Essa conversa com o Marcelo vai ser muito boa para esclarecer isso também. Eles têm uns créditos para pequeno e médio empresários que está lá. É só querer buscar. A cidade também tem... Nós estamos... isso aí foi muito bom, essa conversa lá com o Márcio França, que às vezes a gente não sabe, a gente chegou agora, né? Precisa se inteirar do que tem para oferecer para o empresário. Mas vamos convidar todos os 3 bancos que estão envolvidos nesse trabalho. Vamos convidar, amanhã tem que conversar com um banco aí, para trazer eles para dentro, para mostrar para eles que o empresário tem esse canal com esse banco ou com aquele banco. Tendo um bom projeto, tem chance de conseguir, né? Isso, tem muita chance de conseguir. E eu acho também a secretaria tem que fazer isso. Tem que, às vezes o empresário não tem nem tempo de procurar as coisas que tem para ele de bom. E nós temos que fazer essa ligação para eles, né? Porque a gente está ali para isso, nós ganhamos para isso. Ô Guido, tem um negócio interessante aí que eu queria falar com você. Você busca animais maltratados e tal. E animais que é de grande porte, né? Queria que você falasse um pouco do elefante que você foi buscar aí. Então, esse é um outro trabalho que eu faço há mais ou menos uns 20 anos, mais ou menos, por aí. Tem o tempo aí, não? Tem, né? Tem. Então, uma vez chegou uma pessoa lá e falou para mim assim que queria levar um carro, uma caminhonete e uma carreta para o Espírito Santo. Eu achei estranho, muito estranho, né? Aí comecei a sondar. Ele falou, não, é que a gente aprende animais de maus tratos. Nós temos uma ONG aqui em Cotia e nós precisamos ir para lá buscar um leão. Falei, nossa. Buscar um leão no Espírito Santo? Aí, se assustou. Aí eu falei, mas como é que funciona? Aí não, você leva os 2 lá e vem embora vazio e eu engato na carreta e trago puxando. Eu falei, mas... Tá estranho isso. Não, tá estranho porque... até estranho, eu já estava muito... A minha estranheza já tinha acabado porque ele é de Cotia. Tá. A minha surpresa, né?
Aí eu peguei e falei assim, mas por que não fazemos diferente? Você põe a carreta em cima do guincho, eu chego lá, descarrego, a gente carrega o animal e põe na carreta e vem embora andando. Aí eu falei assim, puxa vida, hein? Não tinha pensado nisso. E aí começou, Valtão. Aí nós começamos a transportar animais de maus tratos, animais que ficam sofrendo em circo, animais que ficam numa gaiola 2x2 a vida inteira, animais que foram tirados, que foram cortados unhas ou arrancado unhas com alicate. Terrível. Você não imagina, tem histórias assim de 20 anos aí que... E com isso eu comecei a andar o Brasil inteiro. Eu fui no Piauí buscar um leão que estava sofrendo maus tratos num circo. Isso teve que fechar a cidade para fazer essa apreensão, porque ele falou que não ia entregar. Se ele tivesse que entregar, ele soltaria na cidade. Aí foi um abafo assim, veio a Polícia Federal, veio a Ambiental, veio o Exército, veio todo mundo na cidade para pegar. E a gente é escoltado o tempo todo por 2 viaturas da Federal. E trouxe o leão? Trouxe. E como é que ele estava? Ah, estava muito debilitado, muito. Chegou aqui bem, porque essa ONG era muito séria. Não sei se eu posso falar. Pode. Chama-se Rancho dos Gnomos, do Não Marcos. existe mais, né? Não, eles existem ainda, mas como que ficou pequeno, eles mudaram para Joanópolis. Eles fizeram uma campanha. Era em Cotia, eu lembro, lá perto da descida. Panorama lá ali. Panorama, e fizeram uma campanha, arrecadaram fundos para comprar essa fazenda lá em Joanópolis, e aí mudaram tudo para lá. Mas é assim, eles não é zoológico, ele vai ficar lá para ficar em paz, ninguém vai usar mais para ganhar dinheiro, vai ser o cantinho deles, para viver o resto da vida deles, né? Tranquilo, sem ser explorado. Eu lembro que o leão urgia ali, rapaz, todo mundo ouvia ali naquela baixada do Panorama. E eles faziam barulho, né? Ultimamente nós temos trazido muito urso. Urso? Urso mesmo. Da onde? Tudo espalhado pelo Brasil aí. Esse último aí nós pegamos em Piracicaba, um urso. Um urso mesmo? Gigante assim? Gigante. Um molecão que ele destruiu a gaiola por dentro. Nossa. Até ficar calmo. Mas eles têm sem tanta anestesia, sem nada? Nada, não pode anestesiar. Ele tem que vir a hora que ele quiser vir, né? Para pôr na gaiola e trazer. E fora isso, eu também transportei 2 elefantes. Isso você vai contar para nós. Isso aí deu o que falar, porque aqui no Brasil, eles têm os santuários que chama Elefantes Brasil, que é administrado por um americano, quer dizer. Todos os animais, Chile, Uruguai, Paraguai, Argentina, todos os elefantes que vão ser apreendidos e vão trazer para o Brasil. Esse dia veio 2 de Mendoza, na Argentina. E aí eles deixam lá em Chapada dos Guimarães. Chapada dos Guimarães. 1.720 quilômetros. E a gente levou 2 já lá. E estrutura para levar cavalo você tem? Não. Ainda não. Essa é diferente, é um tipo especial de transporte. O elefante ele vai confinado numa caixa um pouco menor que essa sala, e ele vai em pé o tempo todo. E a alimentação do elefante? Nossa, vai uma caminhonete só de alimentação. Quanto ele come por dia? Então, eu tenho um número aqui de melancia que ele comeu daqui até lá, 12 melancias. Com casca e tudo? Com casca e tudo. Inteira? Inteira. Meu Deus. Ele põe na boca, massa e engole. Eita. Daqui até... E quantas paradas tem, Guido? Então, a gente para de 3 em 3 horas. Para alimentar você? Para descansar um pouco. Ele também tem que ser alimentado, água. Cada 3 horas e não dirige à noite. É regra nossa, não vai correr risco à noite. E eles têm fama de ser boa memória, né? Ter boa memória. Se você dá um carinho, dá um alimento, ele lembra. Lembra, ele sente. É fantástico isso aí. É fantástico o elefante, ele é um animal, por isso que falam que ele tem, quando fala, você tem... Memória de elefante. Abraço de urso, né? É quando aperta mesmo, né? E memória de elefante. E vou te fazer uma pergunta polêmica agora, que está indiretamente a ver com a indústria e comércio. Como é que o senhor avalia
esse projeto de implantação dos pedágios na Raposo Tavares, as obras que vão ser feitas, o projeto todo, como é que o senhor avalia? Então, eu tive uma reunião há pouco tempo atrás com um grupo que vai administrar. Eu questionei sobre, entre outras coisas, o pedágio. E a outra coisa que eu fiquei muito mais preocupado que o pedágio, sinceramente, é que as empresas que estão às margens da rodovia, ela não pode ser atingida. Elas têm que nós temos que ficar muito em cima para que essas empresas que estão à margem da rodovia não sejam atingidas pela duplicação. Vai ter uma que pista são grandes. lateral, né? Vai ter a pista lateral, vai ter mais uma pista central, vai ter acho que 2 laterais e 3 central, ou 4 e 3, é uma coisa assim, para resolver isso daí. O problema dessa duplicação, a meu ver, é mais importante não mexer com as empresas, porque vai ter desemprego. E tendo desemprego, atinge diretamente a nossa administração. Porque as pessoas vão falar, pô, vocês não estão deixando isso aí, nós temos que ficar muito em cima disso daí. Tem uma empresa que eu fui visitar, que a Raposo já chegou perto dela, nessa última mexida que deram nela, já chegou perto dela. Agora, se avançar mais, derruba a empresa inteira, tem 300 funcionários. Tá. Então, eu acho que nós temos que ver isso daí também. Com os pedágios, é outra polêmica, né? Porque aí eu perguntei sobre isso, ele falou assim, olha, quem não tiver pressa, vai pela marginal que não tem pedágio. Tá. Não tem pedágio marginal. E quem tiver com mais pressa de chegar, vai ter que andar pela Via expressa. via expressa, que é um pedágio decrescente. Vocês ficaram sabendo disso, né? Sim. Quanto mais você usa, mais barato ele vai ficando para você. Por exemplo, quanto você usa 10, ele vai diminuindo o valor a ponto de chegar a 0,50, Tá. dependendo da quantidade que você usa. O pedágio é um mal necessário. Mas é triste porque você vê, o pessoal vai ter um custo maior para trabalhar em São Paulo, não sei se não vai ser na volta o pedágio ou na ida. É free flow, né? Você vai passar e eu vai acho que é ida e volta. Porque, eu vi os quilômetros. Tem Rodoanel no quilômetro 20, quilômetro 19,5 tem pedágio. Tem retorno 26, 24,5 tem pedágio. É puxado. É puxado. Essa obra, segundo falaram nessa reunião, é uma obra para 8 anos. Tá. 8 a 10, que eu acho que não faz em 10. No fim da Raposa tem um túnel, você viu o projeto? Não vi ainda. Chegou na Raposa, na rua Sapetuba, diz que vai ter um projeto de um túnel que você vai passar por baixo de tudo e vai para Regis ou vai para o centro. Tá. Entendeu? E vai vir de lá para cá. Você imagina, então, quanto tempo vai dar para chegar na Granja Viana? Se correr direitinho, né? Porque você sabe que isso aí vai ter um monte de justiça determinando. Exatamente. Parar, briga daqui. É que nem aquele pedágio que tem lá em Barueri, né? Foi uma luta, não teve jeito, né? Você não acha que vai prejudicar as empresas que quer vir para Cotia, por exemplo, quer se instalar em Cotia com esses pedágios? Walter, pode ser que isso aconteça sim, mas as empresas hoje estão com problema porque a Raposo não anda. Também. O maior problema hoje de montar uma empresa na cidade, uma empresa de grande porte, é que a Raposo ela trava, e ela travando, ninguém não consegue chegar, no horário não consegue chegar. Eu saí esses dias para ir para viajar antes das férias, antes do feriado, eu saí de Cotia, era 4h30 da manhã, e a Raposo estava parada, andando lento. Meu Deus. Eu, quando eu mudei para Cotia, nós tínhamos grandes empresas, como a Leves, que era ali no centro, perto onde é a prefeitura hoje, onde é o prédio lá da prefeitura, né? A Leves estava lá e estava aqui na João Paulo, né? Tinha aquela empresa, a CAV. Delphi. Depois mudou. Sim. Mas é a Delphi, depois antes era a CAV, eu conhecia a CAV. A Lucas CAV. Lucas CAV. Essas empresas... Nós estamos falando isso aí de 40 anos para trás. Frigorífico de Cotia. Frigorífico de Cotia. E as empresas acabando indo embora, né? Por exemplo, a Nogan foi embora. Não é que fechou. A Nogan, ela não foi embora, ela faliu, né? Não, ela foi embora. Na minha época ela foi embora. Fechou, foi para outra cidade. Mas não, acho que ela saiu. Porque o prédio, inclusive, foi vendido há poucos meses. Era deles o prédio, né? Era deles o prédio. A Delphi foi para Piracicaba. Justamente, acho que por causa da Raposo mesmo, né?
desse crescimento da Raposa aí. Será que é isso? Ou não deram contrapartida, a prefeitura na época não dava contrapartida. Não sei. Eu sei que foi uma judiação a Delphi ir embora. Delphi, o frigorífico quebrou, o frigorífico não aguentou, né? Tinha outras grandes empresas, que era a Genovese, lembra? A Genovese fazia bicicleta. Fazia brinquedos para crianças. Também entrou em decadência e caiu, não teve jeito. Então, eu acho que as maiores empresas de Cotia não foram embora, elas não aguentaram o preço do progresso. Como é que você explica a Axis hoje? A Axis continua firme e forte lá em Cotia. Mas ela é empresa automobilística, né? É multinacional, né? E a Vurt? A Vurt... Química, né? A Vurt, ela não produz nada, ela só revende. Só revende, peças. Ela não produz nada na cidade, ela compra de você e vende para ele com o nome... É o jogo do negócio, né? Cada um tem sua atividade. Então, essas empresas, elas continuam na cidade. Tem muitas empresas grandes. A Vastec, por exemplo, é uma empresa que tem aí mais de 50 anos. E é de Cotiano, né? É de Cotiano, do Seu Vasco Massaferri. Seu Vasco, conheci Seu Vasco. Então. E tem muitas empresas que ainda estão por aí. E o senhor está otimista com a economia de Cotia? O senhor acha que vai dinamizar? A economia, de um modo geral, pelo menos é o que eu vejo no meu negócio também e com quem eu converso, está parada. Eu acho que o país, nesse momento, precisava ter um choque no Brasil, porque as empresas estão patinando, vamos dizer assim. O termo é que o meu jeito simples de falar é isso, entendeu? Desculpa. Mas elas estão mantendo, mas que as empresas estão ganhando dinheiro, eu acho que não estão, porque o reflexo daqui de baixo é o que está acontecendo lá em cima. As empresas estão diminuindo, recuando. Uma hora pode acontecer várias empresas irem para o brejo, que nem meu pai fala. Para o brejo, meu pai fala, o brejo. Outra coisa que vocês têm que fazer lá na Secretaria dos Comércios é fiscalizar. Como é que está a fiscalização na cidade, Guido? Então, quando a gente recebe uma denúncia, sabe qual a denúncia que tem mais lá? É perturbação do silêncio. Eu respondo o Ministério Público e respondo a ouvidoria da Prefeitura. E a grande maioria das reclamações é perturbação do sossego. Não tem outra. Hoje mesmo eu assinei 2 lá que foram lá dar a declaração deles para que a gente faça um documento dizendo que ela esteve lá, que ela vai mudar. A maioria é isso aí. Agora, as empresas grandes não têm esse problema, não. Não tem reclamação grave da empresa, não. O comerciante que quer abrir um comercinho, por exemplo, ele tem lugar específico para ele abrir? Tipo, ele quer abrir uma barraca, quer ter uma barraca de pastel, quer ter uma barraca de não sei o quê? Aí tem que ser presencial. Aí tem que ir lá. Então, nós estamos agora... Por exemplo, o cara quer pôr um negócio na feira. Então, é isso que eu ia falar. Nós estamos regularizando as feiras agora. Porque... Não era regularizado? Não. Meu Deus. Nós não tínhamos... as licenças estavam vencidas. Nós estamos pegando as licenças antigas e aí refazendo todas as licenças antigas. Quem já tem licença tem direito adquirido. Ele vai chegar lá, vai passar lá embaixo, vai protocolar a documentação. O rito é igualzinho. Nós vamos agora, logo, acho que nós estamos marcando para o dia 27 de julho, porque nós temos um prazo para esse pessoal, porque eles são muito simples, né? E o prefeito tem um carinho especial pelos feirantes, então ele tem que tomar muito cuidado com isso. Porque você vai mexer com um negócio muito sensível. É uma pessoa que é muito humilde, que vai lá, que planta a plantinha dele, depois leva para vender na feira, e a gente tem que tomar cuidado com esse pessoal, porque eles não têm opção de fazer outra coisa. Eles a vida inteira fizeram isso. É que nem meu pai, tem 88 anos e é mecânico ainda. Vai mudar isso da vida dele? Pois é. Então a gente tem que regularizar eles primeiro. Não é fácil, viu, gente? Não é fácil. Mas a gente vai regularizar ele, depois a gente vai mudar o foco. Depois que a gente fazer a feira de quarta-feira, que é a mais cobiçada de todas, nós estamos regularizando ela.
Por exemplo, tinha feirante lá que ele recolheu uma taxinha da prefeitura de 8 metros. E ele tinha 12. Eita. Então, nós temos que voltar para os 8. Porque a licença de funcionamento dele é de 8, não é de 12. E ele, usando 4 a mais, ele tira o direito de uma outra pessoa também ter um espaço dele lá. Claro. Entendeu? Então, uma briga meio... E essa história que o prefeito falava em campanha, que ia acabar com o negócio de propina na feira, existiu isso aí, Guido? Você já presenciou isso? Olha, eu não tenho conhecimento disso. O cara da barraquinha dá um... Ninguém chegou para mim e falou, eu dou... Ninguém chegou. Não existe aí, né? Não existe. Agora, eu converso muito com as pessoas que estão envolvidas que eu não aceito isso. Se eu pegar, eu ponho à disposição e o prefeito já mandou registrar BO contra essa pessoa. E todo mundo está sabendo disso. Vai na delegacia, registra um BO. De qualquer, não é só feirante, né, Guido? De qualquer segmento. Nós não compactuamos com isso. Vamos fazer as coisas certas do jeito certo. Pode doer para alguém, porque as pessoas não estão acostumadas com isso. De você pegar e fazer... Ó, a lei serve para você, para o Chico ou o Dr. Francisco. Então... Mas agora estão começando a entender. Eu estou sentindo que as pessoas estão vendo que esse tipo de jeitinho brasileiro tem que acabar. Eu não vou consertar o mundo, não, mas eu vou fazer minha parte. Eu demorei tanto tempo para ir para uma administração pública e agora eu não vou por qualquer coisa assim tão besta, sabe? Eu acho um desaforo um feirante ter que fazer coisa errada para se manter, para trabalhar. Gente, vamos parar com isso, né? Então, eu desconheço isso. Se eu souber, eu vou tomar as providências. E as pessoas sabem que eu vou fazer mesmo. Ainda mais que eu tenho o aval do prefeito para fazer isso. Se você descobrir alguma coisa, não precisa nem me consultar. Desce na delegacia e faz um BO. É assim que funciona. Isso que mesmo. vai funcionar. Claro, tem que ser assim mesmo. Parabéns. Bom, palavras finais do nosso convidado Guido Fecchi, o Valtão. Queria agradecer aqui a nossa presença do nosso amigo secretário de Indústria e Comércio, Guido Fecchi, aqui de Cotia, né? E dizer que nossas redes sociais é todo o repórter regional. Agora temos TikTok, viu, Zé? Temos isso, TikTok. Olha aí. Tá crescendo. Tá crescendo. Então, todas as redes aí, todas as redes a gente tá. Inclusive, Guido, quiser passar as redes sociais da prefeitura, a sua, fica à vontade. E dê suas palavras finais aí. Obrigado, Valtão. Obrigado, Alfredo, que me acolheu aqui para esse bate-papo. Espero ter atendido as expectativas de vocês, das pessoas que estão nos assistindo, que vão assistir também. E dizer que a secretaria está aberta, né? Tá à disposição dos comerciantes, empresários, as pessoas que estão querendo empreender na cidade. Pode vir e pode me procurar lá. Eu recebo todo mundo lá. Só não recebo se tiver a sala ocupada. Mas, do contrário, eu faço questão de atender todo mundo. E, às vezes, até é complicado receber. Mas eu recebo. Não tenho medo, não. Tá ok? Obrigado mais uma vez. Valeu, Guido. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado, Guido Fecchi. Seja sempre bem-vindo aqui. Quando você quiser vir, o microfone é seu. E fiquem com Deus e até a próxima. Obrigado. Valeu.